O tema de hoje é até onde vai o karma? É uma pergunta que pode parecer inclusive estranha. Até onde vai? Então essa lei kármica tem limitações? Eu dei esse título de uma forma meio instigante mesmo, de propósito. Por que razão? Porque vejam bem, vamos fazer uma história e aí eu vou focar, gente, na nossa civilização ocidental. Porque estamos hoje em 2022 anos da chamada Era Comum, de uma civilização ocidental ou Era Cristã. Não gosto desse nome porque tudo aquilo que esse grande mestre Avatar fez, pregou, realizou, não se refletiu em nada quase daquilo que nós chamamos cristão. Então, o que a gente vai hoje tentar abordar em conjunto? Abordar em conjunto como tudo isso reflete na nossa sociedade, na espiritualidade, na religiosidade da nossa sociedade ocidental, mas nos valendo do entendimento dos conceitos que são utilizados. Olha, gente, na verdade essa civilização ocidental ela é, na verdade, muito nova, né? Ela se estrutura basicamente a partir da Grécia, então nós estamos falando de 1000 anos antes da Era Comum, não muito mais do que isso, 1000 e poucos anos, civilizações muito mais antigas já existiam, né? Na Índia, na China, no Egito, na América desconhecida, na Oceania. Muitas pessoas acreditam, eu particularmente até estou entre eles, que há civilizações, inclusive pré-históricas, mas o fato é assim, na nossa civilização ocidental, o conceito que a gente chama de karma ou de causa e efeito era muito bem conhecido, foi trazido tanto da Índia quanto do Egito para a Grécia Antiga, né, dos mistérios iniciáticos de Eleusis. A Índia especificamente, então, tem toda uma jornada de conhecimentos, desde os Vedas mais antigos, os Upanishads, parte dos Vedas, sempre com a ideia do karma, assim também como no Egito Antigo, de onde surge o Kybalion, que é a síntese do trabalho atribuído a um grande mestre egípcio, falamos aqui na semana passada, onde está lá a lei da ação e da reação. Esta tradição vai transportada para a nossa chamada Bíblia Sagrada, né? Ela está toda codificada, porque, aliás, fazendo um parêntese muito importante aqui, toda a Escritura, é sempre bom voltar a lembrar e ressaltar isso, toda a Escritura Sagrada tem diversas camadas de interpretação. É assim para que a gente defenda os conhecimentos chamados iniciáticos ou esotéricos, com S, profundos. E não podia ser diferente com a Bíblia. Portanto, a Bíblia codifica, porque de todas as que chegaram a nós, a Bíblia é a que nós temos mais acesso. E ali os conhecimentos são profundamente codificados. Mas o fato é que todas essas civilizações entendiam, primeiro, a pluralidade das existências. Isto se vincula diretamente à lei e à palavra sânscrita que fala de karma, que diz ação, a palavra karma tem a ver com isso, né? E a ação leva à reação. E ação em que nível? Não só a ação física, mas a ação em todos os campos, tanto no campo mental, quanto no campo sentimental, quanto no campo físico, no campo verbal, as palavras, tudo isso movimenta energia. Esse movimento de energia produz ação, e a ação tem, por sua vez, uma reação. Até que no século XVI, Newton trouxe isto para o campo da física, ao falar que toda ação tem uma reação de força igual e contrária. Mas isto não é mais do que focalizar no campo físico algo que já era conhecido por todas as civilizações. Bom, então essa é a lei, estamos sob a lei de causa e efeito, estamos sob a lei, e aí levando a tradição espiritual mais clara, mas também muito clara no Egito, nos ensinamentos de Hermes, nos mistérios que foram depois para as escolas pitagóricas, para as escolas eleusianas, todas as escolas de iniciação, a civilização celta, todos entendiam com muita clareza de que a alma, ou o espírito, ou o ser, passava por uma série de vidas sucessivas e que isto se refletia, essas vidas, ou a forma como essas vidas se sucediam, refletia esta lei
de ação e de reação, chamada de lei do karma, e nós vamos chamá-la a partir de agora para facilitar de lei do karma. Bom, pergunta, mas aí onde é que a gente quer chegar? Por que aconteceu na civilização ocidental? A civilização ocidental, ela se estrutura, então, basicamente, eu falei, a partir dos gregos, que tem um apogeu da sua civilização, primeiro na parte filosófica e depois na parte da razão, os primeiros brilhos da ciência nos filósofos gregos, na filosofia, Platão, Aristóteles, Epícteto e vários tantos outros, E ela vai depois, pelo Império de Alexandre, se tornar poderosa, e depois vem o Império Romano e estabelece todo um poder político que traz isto muito para o campo das estruturas muito mais densas na ação física. Essa civilização ocidental acreditava, sim, em vidas sucessivas. Só que toda a tradição que vinha da Índia, do Egito, e também, e é importante que a gente deixe claro isso, também do povo judeu, não existe o povo judeu, existe o povo hebreu. Esse povo hebreu, uma das tribos do povo hebreu é a tribo de Judá. Então, muitas vezes se usa esse nome, não se deve usar esse nome, porque não existe judeu nem judaísmo na Bíblia, existe um povo hebreu, dos quais nas suas 12 tribos havia uma tribo de Judá, também se aceitava com toda a clareza, e principalmente no lado esotérico da tradição hebraica, que era irmã gêmea da tradição de Hermes Trismegisto, uma ligação profunda com a tradição de Hermes, a tradição egípcia, se aceitava com toda calma, com toda clareza, com vários aspectos que divergem um pouco uns dos outros, mas no básico, as vidas sucessivas e as leis que regem essas vidas sucessivas, a lei de ação e reação, era plenamente utilizada. Isto era comum. No Império Romano isso desceu um pouquinho, porque o Império Romano era tão prático, era tão pragmático, era voltado tanto para o poder físico. Realmente foi um império que, para aquela época, a extensão dele, o poder dele, é até hoje algo surpreendente. Esse império colocou um pouquinho para baixo a história das vidas sucessivas que ficaram ocultas, mas sempre ali dentro das tradições. Ora, as tradições hebraicas já traziam essa verdade como um todo, e assim também, quando chega este ser que está aqui atrás, amado de todos nós, Yehoshua Bar Yosef, ele chega num momento político muito complicado, mas num momento em que já havia uma tradição profunda espiritual dentro do seu povo, a qual ele faz um trabalho magnífico, um trabalho que é relatado e deixado para nós nos evangelhos, tanto os 4 canônicos quanto os outros apócrifos, que são muito importantes para todo esse conjunto de saberes, e que acabou, por várias circunstâncias, a gente não precisa responder aqui, nem particularizar aqui ou me fazer minúcias aqui, esta vida desse avatar, todo o trabalho dele, toda a grandeza dessa consciência, que jamais se referiu como o único Filho de Deus, como um Deus que tivesse baixado à terra, mas este processo, ao longo do tempo histórico, foi se agregando às estruturas do Império Romano e gerou uma religião muito poderosa, porque foi adotada pelo Estado romano, que ainda era poderoso naquela época, quando o imperador Constantino decreta o cristianismo como religião de Estado, e depois a sequência disso tudo, vai gerando uma igreja, Aliás, a palavra igreja é uma palavra com significado tão lindo, e tão mal utilizado, porque eclésia é a mesma palavra da sinagoga, reunião de pessoas com a busca de algo maior do que elas, mas virou uma religião estruturada, que era primeiro espalhada, não havia uma igreja que fosse mais poderosa, até que a igreja de Roma, a partir do momento em que o imperador a torna Estado, se torna poderosa, e a gente vê a estrutura. O que acontece com o conhecimento sobre a lei da ação e reação e as suas consequências expressas nas leis kármicas? Esse processo, primeiro, muito aceito, a gente não tem muita ideia do que foram os primeiros séculos do cristianismo.
Mesmo depois de Roma entrar no poder, havia várias correntes de entendimento da palavra desse grande avatar, gnósticos, arianos, julianos e várias Clemente, vários grandes sábios que faziam com que vários entendimentos havia sobre o que foi, o que fez, o que pregou, o que viveu, o que deixou como modelo para nós esse grande avatar. Esse processo gerou brigas, concílios, até que, quando estava estruturada profundamente essa religião romana, chamada Igreja Católica Romana, se resolveu, por uma questão, Deus perdoe, porque não estamos julgando e não queremos julgar mesmo, até porque eu sempre repito que nós estamos nessa fileira reencarnatória há muitos séculos e muitos de nós participamos desse processo, sempre do lado não tão bom. Eu sempre brinco com isso. Mas o que foi feito? Num dos concílios, em Constantinopla, se resolve dentro do cânone católico retirar a ideia das vidas sucessivas e, portanto, da lei kármica. E por que razão? Por uma simples razão. Pela razão que, como está nos evangelhos, e a gente quando lê os evangelhos de forma literal, a gente pode interpretar de todas as formas, de todas as maneiras. Mas quando se olha de forma literal, se pode tirar proveito para qualquer lado. Se pode tomar posse, o ego, esse ser divino que nós temos, que nos dá identidade, vamos falar dele daqui a pouco, o ego que é divino, ele tem e teve ao longo da sua evolução, nessa criação infinita da qual nós conhecemos tão pouco, as decisões sempre voltadas para trazer as coisas ao seu próprio benefício, ao seu próprio proveito. E naquele momento o ego da religião, porque há egos individuais e há egos coletivos, o ego coletivo naquele momento, por força de poder, não queria que cada um pudesse tratar do seu próprio destino, desenvolvendo-se, evoluindo, caindo, se levantando com os esforços seus próprios, com a ajuda de outros, mas em conjunto, sem que houvesse um pontífice, ao que faz a ponte, que tivesse ali nas mãos o poder de dizer se você estava certo ou errado, se você estava perdoado, se você estava iluminado, se você era santo, se você era pecador, se você ia para o céu ou se você ia para o inferno. A estrutura da religião cria este mecanismo que saca fora o entendimento da lei kármica e coloca o poder na mão do sacerdote, do ato do confessionário, do ato das indulgências ou das penas, sempre controladas por essa estrutura sacerdotal, que era egóica e que tinha interesse em si próprio, tanto que o poder da igreja cresce, porque as pessoas, o senso comum dos habitantes do planeta, na nossa civilização ocidental, passou a esquecer a existência da lei kármica e a adotar a ideia de que eu teria que passar pelo perdão sacerdotal, que aquela igreja visível que ali estava, aquela estrutura religiosa visível, era representante lídimo e válido de todas as cortes celestes, e que o que aqueles homens diziam era a palavra de Deus. Gente, isso distorce um pouco, ou bastante, distorce um processo que foi se tornando, ao ser distorcido inicialmente, progressivamente distorcido, e desaparece do pensamento, da conceituação ocidental, a ideia da lei de ação e reação e da lei do karma. Por quê? Repito aqui, porque o controle de você ir para o céu e para o inferno, numa vida só, porque as vidas sucessivas davam chance para que pudéssemos fazer progressões espirituais, mergulhos espirituais, voltas, crescimento de consciência, enfim, um processo que fosse estruturado em diversas vidas, ele desaparece. Uma vida só, de poucos anos terrestres, era o determinante para se você ir para o céu ou para o inferno, e aí a gente pode parar para pensar e ver quantas injustiças foram colocadas em torno deste processo, fazendo com que a lei de ação e reação saíssem de campo. Mas ela fica nas civilizações hindu. Na Índia jamais se deixou de acreditar na lei do karma. Em outros lugares ela permanecia perfeitamente aceitável.
né? Nas escolas esotéricas ela continuava aceitável. A Kabbalah, por exemplo, que é a escola esotérica da tradição hebraica, enfim, na teosofia, que vai surgir depois, mas eu estou antecipando um pouquinho. Mas na visão cátara, por exemplo, se acreditava em reencarnação, né? Os cátaros viveram na Idade Média, houve embates e embates, isso era taxado de heresia, e a heresia foi sendo perseguida até o ápice da Inquisição, onde nós encontramos, né, o poder da Igreja Católica levado ao poder de vida e morte, não só de condenação, mas um poder que determinava a vida e morte de muitas pessoas. Eu faço essa introdução para a gente entender que esta lei kármica verdadeira, sim, repito bastante isso, né, foi apagada no nosso conceito de civilização ocidental, mesmo quando surge o Islã, que é um movimento espiritual que surge para renovar a tradição espiritual, não fica tão claro dentro do Islã a existência da reencarnação, mas o budismo a aceitava, tanto as tradições espirituais a aceitavam. As tradições da Oceania, da América pré-colombiana, aceitavam todas elas. E o processo assim vai se evoluindo até chegar no século XIX. Quando no século XIX, eu sempre reputo e digo sempre, que o século XIX é um divisor de águas fabuloso na história humana, porque ali é uma convergência de conhecimentos, né? O despertar científico que começara no Renascimento, chega ao auge do iluminismo com a ciência descobrindo a eletricidade, campos eletromagnéticos, vendo que a matéria não era apenas aquilo que a gente tocava, haviam forças invisíveis. Ao mesmo tempo, as tradições espirituais que vinham do Oriente vão fecundando o pensamento ocidental nas escolas teosóficas, nas escolas diversas. Vários sensitivos aparecem, mesmo o Islã vai sendo fecundado pelo movimento Bahá'í. Ou seja, um fervilhar em todos os âmbitos da sociedade humana, da estrutura do homem, seja no campo científico, seja no campo filosófico, seja no campo religioso. Eu não gosto dessa palavra, mas a espiritualidade vai tomando, e dentre esses fenômenos acontece o conhecidíssimo fenômeno que explode em toda a Europa, na América do Norte, já constituída como um país livre, os fenômenos chamados os fenômenos mediúnicos, onde as mesas girantes e tudo mais dão origem, através de mensageiros como Allan Kardec, mas não foi só ele, mas ele é um luminar desse processo, porque ele entra como cético nessa história e vai vendo com os fenômenos que ele vai observando, com os critérios que ele vai analisando, que havia uma inteligência por detrás daqueles fenômenos, e uma inteligência que habitava esferas dimensionais invisíveis. E isto estrutura todo o corpo que deu origem ao Espiritismo, e dentre este corpo de conhecimentos vem junto, ou retorna junto, o conceito da lei do karma. Estamos chamando de lei do karma aqui porque ficou conhecido, mas quando surge, no Espiritismo não tem nenhum livro do Kardec a palavra karma, existe lá o fato da ação e da reação, como está lá no Kybalion, como está lá dentro da tradição hermética, mas a gente usa karma aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Mas fica claro para Kardec, no início não, viu? Kardec custou aceitar o fato das reencarnações, mas ele aceita não só porque vinha de todos os lados mensagens iguais, e era uma técnica que ele usava, de ver mensagens de vários médiuns. Naquele tempo não tinha internet, não tinha nada, as pessoas não tinham acesso à informação fácil. Então, quando vinha uma mensagem da Polônia, outra da Rússia, outra da França, semelhantes, Kardec levava em conta aquilo. O conceito de reencarnação entra firme, de progressão evolutiva, o que dá um caráter de justiça a várias das injustiças que a gente vê no mundo, que se fossem reduzidas a uma vida só, levam a gente a pensar em outras coisas e levam a gente a criar artifícios para fazer com que esse Deus, esse Criador, pudesse ser um ser justo, bom e que nos ama. A gente não está querendo entrar nisso aqui. O que aconteceu então? A reencarnação vem, há uma reação brutal da igreja organizada, imagine, não podia ser diferente. Naquele momento já não era mais apenas a igreja católica, já havia as igrejas reformadas. E as igrejas reformadas também reagiam porque não aceitavam a ideia de reencarnação, porque estavam nas mãos
com uma outra lei. Eu vou falar aqui porque é onde a gente vai começar a mexer. Uma lei que estava posta na Bíblia de uma forma também codificada e que não tinha sido muito bem entendida pelo primeiro grande reformador, Martinho Lutero, mas que havia tocado um ponto sensível, que era um ponto que podia depois, ao longo das passagens dos anos, né, estamos hoje numa distância bastante grande desses eventos, 500 anos ou mais, mais bem compreendido, mais bem estruturado, e se servindo para que nós pudéssemos ter mais ferramentas de reconquistar a nossa consciência primordial, a imagem e semelhança com que toda a criação foi emanada ou promanada desta consciência infinita que nós muito pobremente chamamos de Deus. Esse é um nome que diminui e cria muito problema. Esta consciência infinita vai além de qualquer nome, de qualquer definição, e se manifesta de formas diversas. Por isto mesmo, a Bíblia original, eu também repito sempre aqui, vinda da qual o cristianismo toma como parte, chamando de Antigo Testamento, o hebraico original não usa um nome Deus, não existe esse nome Deus na Bíblia original. Os nomes que estão ali para esta consciência infinita são diversos nomes, que vão variar de acordo com que os códigos que estão postos no Antigo Testamento, e depois nos Evangelhos também, não se iludam, nos falam da infinitude de facetas e ao mesmo tempo da unidade, da unicidade desse ser. É um paradoxo que nós temos que lidar com muita humildade, para entendermos que não podemos arbitrar sobre esta consciência infinita, nos tornarmos arautos, falando em nome de Deus, o meu Deus, meu. Ou seja, tudo que o ego fez e desfez ao longo da sua caminhada, criando série sobre série de processos que vão se transformar em ilusão, porque são criações vazias, levadas apenas pela força divina do ego, desconectado da sua fonte original. Mas vamos lá. Volta a ideia da reencarnação e a reação das igrejas organizadas. Este processo vai e vem até hoje. O que acontece com aqueles que aceitaram a lei da reencarnação, da ação e da reação, também refletida na lei de reencarnações, porque a ação e reação é uma lei geral. As reencarnações sucessivas são espelho desta lei, da lei kármica. O que acontece com aqueles que aceitaram? No mundo ocidental, por isso eu falei lá no início que a gente ia olhar para o mundo ocidental, os conceitos que vieram do Oriente, muitos deles, às vezes até difíceis a gente aceitar, né? Como o fato das castas indianas terem surgido da desinterpretação lá na civilização hindu pelas castas de sacerdotes brahmanes, ao dizer que alguém era um pária, um sem casta, ou ia de uma casta para outra, então você ficava meio paralisado no processo, de uma certa forma comandado pelos sacerdotes, ainda que você acreditasse em vidas anteriores. Aqui no mundo ocidental era mais simples, não tem vida nenhuma sucessiva, uma vida só, você está aqui, você tem que se arrepender, confessar, padei o pecado e a gente aqui determina, você vai para o céu, vai para o inferno, com indulgências que chegaram até um momento grave a serem vendidas. Você vendia ponto no céu ou entrada no céu. Então, esse processo no Ocidente, quando entra a lei da reencarnação e ela é aceita, e aí é o espiritismo que vai aceitar, é a teosofia que vai aceitar, e outras estruturas que vão em volta, né? Além da antroposofia também, as estruturas que vão em volta deste conceito fazem da lei kármica, ou fazem pelo menos nos seus lados mais superficiais, um processo. Parem bem para pensar, todos vocês, eu não sei quantos de vocês hoje têm formação espírita, mas o que acontece ao longo desses 150 e poucos anos que volta à nossa civilização o conceito de karma? Essa lei da ação e reação se nos é apresentada como algo real, e é profundamente real, efetivo, válido, mas também fatal. O que quero dizer com fatal?
nos é apresentada como a única lei. Deus, o Criador, está lá nos livros que nos são dados acesso pelas diversas escolas espirituais, nos cria, e nós somos criados simples e ignorantes, vamos evoluindo, escolhendo o bem ou o mal, e de acordo com as nossas ações, as reações virão, e essas reações são reflexo do nosso karma. E o fato é que o nosso karma vai se espelhar nas nossas vidas, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, no número de vidas que vamos ter sucessivas, se precisamos de tudo. Tudo isso no tempo e no espaço, que é a estrutura que nós vivemos nesse mundo, não é? Vivemos num planeta em que ele girando nos dá o dia e a noite, isso marca tempo, em espaços onde a gente se manifesta, onde a gente corre, anda, fala, pensa, vive, desencarna, planos espirituais, e os reflexos vão se dando, e essa lei kármica funciona. Olha, este conceito do mundo ocidental ficou muito férreo, porque o mundo ocidental ainda estava vinculado ao conceito de pecado de uma forma muito vinculada também à estrutura religiosa, de culpa, de castigo, até porque aqueles ex-católicos, a gente, por exemplo, eu sempre falo, eu vim do lar de Frei Luiz, eu sempre ouvi o Luiz da Rocha Lima falar que nós vimos todos da Inquisição, então todos nós tivemos atuação dentro da igreja e agora recebemos, vamos lá, reencarna aqui agora e vai ter uma visão mais aberta, muitos reencarnam como espíritas, e essa estrutura se prende um pouco, porque deixa de haver o poder na mão do sacerdote, mas o poder fica na mão de um karma férreo, de uma lei inexorável, de uma lei em que a pessoa, mesmo que ela dentro dela muda, vejam bem, mesmo que ela faça modificações internas, existem karmas a pagar. E esses karmas têm que ser saudados, ainda que eu mude o meu polo de percepção da vida. Se eu numa vida fiz muito mal, mas eu olhei aquilo, eu me arrependi, e aquele arrependimento me faz reencarnar melhor, eu vou ter que sofrer. É um processo que foi se cristalizando e foi se tornando duro e férreo, e muitas vezes, quando nós somos apresentados a essa lei e a gente faz uma pequena análise dos nossos atos, nessa vida mesmo, ou quando a gente faz regressões, porque hoje existe isso até sob a forma de terapia, a vidas anteriores, a gente olhando o nosso passado, desanima, porque quando a gente olha aquilo, a gente vê, gente, caramba, é tanto peso kármico que quantos anos eu demoro para pagar isso? Quantas vidas, quantos séculos, quantos milênios? E a gente fica, sem que a gente perceba, sob um domínio de uma estrutura, então, que não é mais sacerdotal, mas é doutrinária, no sentido de que, olha, tem que sofrer, tem que abençoar o sofrimento. Existe uma diferença entre abençoar sofrimento e nós nos tornarmos cúmplices do sofrimento por questões de culpa. Uma das coisas que existe bem claras é a assunção de responsabilidades. Eu estou adiantando um pouquinho. Mas eu estou dizendo isso tudo para vocês, por que razão? Porque, na verdade, e por isso eu escolhi falar da civilização ocidental, a civilização ocidental, então, ela parte, vamos deixar claro, esse aqui foi o primeiro a dizer que ele não era Deus só e que ele não era o único filho de Deus. Eu sempre falo isso nas outras lives, vocês têm acesso sempre a tudo que a gente repete já há uns 2, 3 anos quase, desde que começou a pandemia. A gente fazendo lives e estão gravadas em todas elas esses conceitos. Ele deixou bem claro isso. E deixou claro que nós tínhamos essa liberdade, mas em cima da religião que se constituiu, o processo das vidas sucessivas foi sendo apagado e voltou. E voltou no século XIX. E foi estruturado basicamente sob o espiritismo, sob a doutrina espírita, e no Brasil ela fica mais intensa, mas ela está no mundo inteiro. Agora que a gente está entrando no tema. Aonde vai a lei do karma? Vamos voltar de novo, porque se a gente olhar, apesar de tudo que a história de tempo e espaço da civilização ocidental nos levou hoje a esse status, a gente procurou tirar uma fotografia,
Eu, particularmente, não sou dono da verdade, mas quero compartilhar com vocês resultados da minha busca espiritual, e não é só minha, muita gente hoje. Nós, na verdade, hoje temos chance, no momento que nós estamos, apesar de estarmos nesse momento agudo, mais do que nunca, de compreendermos de uma visão telescópica tudo aquilo que nos é possível e que foi trazido por todos esses grandes mestres. Se a gente olhar com olhos de ver, a gente vai ver com muita clareza que esta lei kármica tão real, esta lei kármica tão efetiva, tão ativa nas nossas vidas, porque todos nós estamos ainda, é bom ressaltar, sob o guante desta lei, por escolha própria. Esta lei não é uma lei imutável, não é uma lei inexorável. Como? Muito bem, vamos tentar agora juntos entender isso. Eu vou usar, apesar de fazer a ressalva aqui, que se eu olho pela ótica da tradição védica, principalmente no Bhagavad Gita, né, onde Krishna inicia Arjuna, naquele momento não havia dúvida da ação da lei kármica, e mostra a ele o caminho de iniciações profundas da consciência, que vão superando, na forma das 3 gunas, todas as ações e reações kármicas que nós vamos construindo com o nosso ego. E lembra que eu falei que tudo é simbólico? Pois se tudo é código e simbólico, Arjuna e Krishna são o aspecto do ego que está querendo, naquele momento da grande batalha, se iniciar, que vê à sua frente as suas ações, que procura desistir porque vê que vai atacar os seus mais amados, né? E todos os grandes comentaristas intérpretes do Bhagavad Gita falam que são aspectos do nosso próprio ser. Em algum nível, todos esses personagens em todas as escrituras são aspectos do nosso próprio ser. Então, naquele momento, o ego entende que ele e o eu, representado por Krishna, e Arjuna escolhe por isso mesmo só o Krishna e não os seus exércitos. Escolhe só a sua carruagem de 5 cavalos, que são os 5 sentidos, comandada por quem? Pelo próprio Krishna, o eu, e se integra. E isto faz com que o karma desça de nível, passe de lei preponderante para uma lei subalterna e, aos poucos, uma lei que vai se diluindo numa estrutura de lei muito maior, muito mais ampla, muito mais conectada à nossa natureza verdadeira, que é a natureza divina. Falei de Krishna superficialmente, mas eu quero falar um pouco desse nosso mestre aqui. Muito bem, gente. Também não é novidade, mas vamos lá. Num determinado momento, anunciado ao povo hebreu o Messias, que era esperado como um grande guerreiro que seria vitórias políticas, chega um ser tão marcante que marcou uma divisão de eras, né? Queiramos ou não. Se foi feito religião à sua e que distorceu, a gente agora procura, não que ele não precisa, mas deixar claro que luz poderosa esse ser nos traz, que poderes ele nos está dando nesse exato momento, para que nós possamos utilizar, né? Se nós sabemos entender isto fora do âmbito das estruturas religiosas, das teologias, não, né? No sentido profundo da espiritualidade. Esse ser vem ao mundo e faz uma vida pública de 3 anos, com 33 anos de vida total. E nesses 3 anos, ele mostra com toda clareza, em todas as suas palavras, em todos os seus atos, em tudo aquilo que foi gravado, deixado das suas palavras, o que ele queria revelar era sim a natureza divina, era um ser divino, mas revelou com toda a plenitude que este ser divino não habitava só nele. Não era ele a figura Yoshua, ou Jesus de Nazaré, Yoshua Bar Yosef. Não era ele a figura preponderante física, apesar de grandiosa. O que ele queria deixar claro, e como mensagem, e como modelo, e como mapa, e como instruções de despertar espiritual. O que ele quis deixar foi demonstrar primeiro que o Messias não vivia só nele, e que era
latente em todos os seres, e por isto ele fala sobre o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo que viria sobre aqueles que abrissem o seu coração. Esse Espírito Santo é a nossa natureza divina. Está muito claro nos evangelhos de João, principalmente quando ele usa, mas eu não vou aqui me deter, porque hoje eu quero falar um pouquinho, talvez a gente continue até na próxima semana esse tema. Esse tema não tem como resumi-lo numa hora pequena de vida. Como diz aqui o Marcos, somos deuses em potencial, e ele veio dizer isto, não dizer só, mostrar nele e dizer, assim é que se faz. Assim é que se faz como? O que é fazer? Ao despertar essa natureza divina, um subproduto eu não digo porque subproduto é diminuir, mas um produto principal é fazer com que esta lei kármica que nos rege ainda hoje deixe de ser preponderante e até deixar de existir em algum momento. É isto que ele veio fazer. Vou procurar agora mostrar da minha forma de pensar, não sou dono da verdade, estou compartilhando com vocês como isto foi claro e como é claro para nós e como é claro nós podemos utilizar esse poder. E não é fácil, não é difícil, desculpem, olha o ato falho, não é difícil, é só que a gente tenha o entendimento e a partir do entendimento a aplicação dentro de nós. E é um processo que liberta poderes absurdos, poderes enormes, poderes divinos. Mas para chegar a ele é preciso um caminho que passa pelo paradoxo. O paradoxo da humildade, o paradoxo do amor, vamos chegando lá. Mas hoje eu quero falar um pouco do código que está dentro. Como é que está isso dentro dos evangelhos? Como é que se mostra que a lei kármica sai de campo para entrar uma lei superior, que foi chamada por Paulo de Tarso, e por isso foi muito mal entendida, e é até hoje, como lei da graça. Porque pode parecer graça como algo que Deus discriciona e dá a quem Ele quer, sem nenhum critério, e que sem nada, que de repente cai do céu, e que vem de graça, né? Eu sempre brinco. Não, a lei da graça é algo muito sério, e que para ser atingida, e que passe a efetivar-se na nossa vida, é preciso que façamos um trabalho interno. E esse trabalho interno, né? Esse trabalho interno não é um trabalho que demanda grandes processos, grandes sacrifícios. Demanda humildade, basicamente humildade. Agora, há que saber entrar na lei da graça. Há que saber mexer, porque eu sempre me lembro de um fato entre atenienses e espartanos, que meu pai sempre me contava, que num anfiteatro cheio havia os atenienses de um lado e os espartanos. E aí chegou uma pessoa deficiente sem achar lugar, né? E os espartanos rodou lá pelo lado ateniense, ninguém deu lugar, aí chegou no lado espartano, levantou um espartano e deu lugar a ele. Aí os atenienses do lado de lá aplaudiram longamente. Mas ele tinha passado primeiro por lá e ninguém tinha se mexido. Aí um comentário disso é, sabem, não sei nem se é saber, né? Porém não o praticam. Porque o fato de nós entendermos esse processo deve nos levar à prática, porque a prática dele acende luz. E acender luz é tudo aquilo que a gente precisa nesse mundo, porque isto leva a todos os níveis. Como é que isso está posto no código dos evangelhos? Batista, João, nos códigos, porque é importante ressaltar que tudo isto é código e agora nós podemos passar a interpretar os personagens históricos. É assim que se estuda, os códigos profundos de todas as estruturas podem ser trazidos. Se a gente acredita na unidade da vida, se a gente acredita que existe uma unidade fundamental, nós podemos estudar os personagens históricos também referindo às estruturas egóicas que somos nós mesmos. Qual é a história de João Batista? João era parente, começa por aí, né? Físico de Jesus. Elizabeth, a mãe de João, Isabel, né? Pelo nome português, era prima de Miriam, de Maria, a mãe do Cristo. Então, há um parentesco, uma relação. Quem é que representa João? João representa o ego, num dos seus aspectos. Vamos ver qual já. Quem é que representa Yoshua? Pode até um pouco agora, né? As pessoas podem achar esquisito, mas Yoshua, fisicamente, a figura física de Jesus, representa também um aspecto do ego.
Ó, vamos lá. Pois então os dois eram parentes por isso. Tinha uma ligação, inclusive, codificada no plano físico, que eram primos. Devem ter crescido juntos, e aí João vai fazer o seu caminho que nos é trazido a Bíblia. E nos evangelhos de Lucas, no Evangelho de Lucas, é contada a história, porque a tradição conta que essa informação veio da própria mãe de Jesus, através da colheita de Lucas, a pedido de Paulo. A história de João como filho de um sacerdote do turno de Abias, que fazia parte da família, portanto, de Levi, né? Então, o seu pai era da família de Levi, e que fazia parte que no templo de Jerusalém, naquele momento, o grande templo de Jerusalém, o segundo templo, numa dos seus turnos de apresentação da Ketoret, do incenso, que é o momento mais sagrado, porque o incenso é a ascensão daquele fumo levando a nossa consciência para níveis superiores, veio o arcanjo Gabriel, porque havia vários níveis de entrada no templo, né? Até o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas na porta tinha a Ketoret, o incenso, os pães da proposição, a menorá, e ali os sacerdotes entravam tanto para acender, né, a menorá, quanto para colocar o incenso todos os dias. Isso fazia o tempo inteiro. Quando ele vê Gabriel, ele se assusta e fica lá dentro, os outros lá fora, porque cada um entrava por um turno. E Gabriel diz a ele que ele vai ter um filho chamado João, que ele desse o nome de João, e que ele não acreditou, né, naquilo, e ele ia ficar mudo, ele fica mudo, até que João nasça. E aí João é o profeta do Altíssimo, é o precursor do Messias. Vamos agora pegar o personagem e trazer para a sua significação codificada, não só em termos gerais, como também dentro de nós. Quem é João, então? Aquele que vai fazer a precursão, é o precursor do Messias. Eu falei para vocês aqui que tanto ele, João, quanto Jesus são aspectos, Jesus na sua figura humana, né? São aspectos do ego. Por isso eram parentes, né? Elizabeth, sua mãe Isabel, era prima de Miriam. E os dois crescem juntos, código. São dois aspectos egóicos que estão ali crescendo juntos. João, mais velho um pouco, 6 meses mais velho, toma o rumo de se tornar um asceta no deserto. E vai ao deserto, os evangelhos descrevem muito bem tudo aquilo que está pronto, cumprindo aquilo que seu pai tinha ouvido do arcanjo Gabriel, que logo depois vai até Miriam, até Maria, anunciar a vinda daquela figura excelsa de Jesus de Nazaré. Ora, João cresce no deserto e depois ele vem para o público e começa a fazer um trabalho de clamar, a voz que clama do deserto e vem do deserto, né? O deserto é um mergulho dentro da gente mesmo. Então, esse ego que representa no seu código João, é o ego que começa a ver que ele tem algo de natureza divina dentro dele, que é preciso que essa história se modifique e que a gente possa aproveitar esse processo. Ora, vejam bem, vejam como eu acho isso lindo, né, ao meu ver. Vamos ver se eu consigo transmitir isso para vocês. João avança então e vai ao povo dizendo: arrependei-vos. A palavra em hebraico, aramaico, é a contração do verbo, né, arrepender, que vem do substantivo teshuvá ou tshuvá. E o verbo arrependei-vos é shuvu. E isso é dito tanto por ele e vai ser dito depois por mim. O que é arrepender? O que é chuvá? É retornar. Arrepender, voltar para de onde você veio, de onde nós viemos. Nós somos seres, se nós acreditamos em todas as tradições, se nós acreditamos na espiritualidade, se nós temos conceitos espirituais, nós todos achamos que existe uma fonte criadora, um ser, uma consciência, e nós viemos dela. E na Bíblia está que nós viemos dela a imagem e semelhança. Fomos criados à sua imagem e semelhança, portanto a sua natureza, a sua marca, a sua luz está dentro de nós. Como é que ela é apagada? O que é chamado pecado original, que nós já dizemos aqui também, que nada mais é
comer o fruto de conhecer o bem e o mal como estruturas, né, que existem como reais, nesse sentido, esse bem pequenininho aqui e o mal que se conflitam, não o bem superior, que está lá no alto do triângulo, de onde tudo vem. Esse bem aqui, nós não estamos falando dele. Isso aqui transcende qualquer bem, qualquer mal dos nossos conceitos. Mas esse bem e mal, na hora que a gente conhece aqui, a gente cai na dualidade. Isso é comer o fruto proibido, e aí a expulsão do paraíso nos faz cair na dor, no sofrimento, trabalhar, em dureza. Vejam lá na Bíblia, está lá bem claro. Quando sai do paraíso, aquele poder, aquele ser poderoso, estrutura o seu ego de uma tal forma que ele passa a criar um Deus falso, projeção do seu próprio ego, conhecendo o bem e o mal, e vai expulso, e ele cai sob a lei da ação e da reação. Aquela ação dele, aquela ação de comer o fruto, código, tá, gente? Código, que faz conhecer o bem e o mal, é até meio estranho. Pô, será que, por que é ruim conhecer o bem e o mal? Né? Devia ser bom. Não, porque não é o bem e o mal, no bem no sentido enorme, no alto de um triângulo, desse ponto aqui, ó, lá em cima. Estamos falando de bem e mal aqui embaixo, e aqui embaixo tem todos os conceitos misturados, e o ego cai aqui. E ao cair aqui, cai na lei kármica. As ações passam a ter reações. E nós vamos pela nossa esteira kármica. Agora, isso pode ser que não tenha sido nem nesse planeta, gente. Pode ser que tenha sido, sei lá em quê. Nós não sabemos. Essa história hoje cada vez fica mais, inclusive com o avanço da ciência, quando a gente vê o tamanho do universo hoje, a gente começa a pensar assim, bom, a gente está num planetinho, a nossa vida começou aqui. Enfim, o fato é que nós hoje somos seres conscientes, temos condição de governar o nosso próprio caminho, temos que entender aonde estamos e aonde nós devemos ir, se nós quisermos. Pois então, João é o ego que vai fazer aquele caminho e vai vir, arrependei-vos. E aí passa a dar vários conselhos, não roubem para os soldados, para as pessoas, não roubem o seu irmão, se você tem uma túnica de vida com o outro, se você ganha o teu salário, pega o seu salário, usa ele, não vai tomar, faz vários que vão muito para o nível da ética e vai batizar. Gente, a palavra batismo é mergulho, né? Batismo é mergulhar. Aonde? No Rio Jordão, que é o que, gente? Elemento água. O que é o elemento água? O elemento água é o que mais compõe os nossos corpos físicos. Nosso corpo físico possui água, e na sua maior parte. Então, né, o yin e yang do tal, isso mesmo, vai tão longe, mas o yin e yang devem estar equilibrados e não se partir os dois, né, que foi o que o ego fez. E nós temos que retornar ao conceito do tal, em que tudo se equilibra. É o retorno de João. E João, para isso, usa o quê? Este ego do João é o ego que começa a despertar, que é preciso aproveitar bem, mergulha. Você não está reencarnado? Você não está mergulhado? Então ele faz o símbolo do batismo para dizer, purifica a tua vida enquanto você está reencarnado. E você olhando os conselhos de João seja bom com o seu semelhante, divida as suas coisas, faça da sua vida uma vida comum, não roube os outros. Então são conceitos muito claros para que a gente se manifeste ainda dentro da lei kármica. E ele vai batizando. Aí o pessoal pergunta, mas você é o Messias? Ele disse, não sou. Porque depois de mim vem um outro, do qual eu não sou digno de amarrar o cordão das sandálias. Eu batizo com água, vem um outro que vai batizar com fogo. Isso tudo é código, gente. O que ele estava dizendo ali? João é o ego que começa a acordar, e quer acordar aproveitando a reencarnação. E ele dizia, enquanto vocês estão reencarnados aqui, vamos fazer o mergulho, vamos fazer, né, o mergulho que vocês estão mergulhados na carne, mergulhem dentro dessa consciência egóica e vejam como é que você pode despertar para preparar a vinda daquele do qual eu sou o precursor. Porque vejam bem, a maioria dos egos, aquelas pessoas que estavam à sua volta, muitos ouviam o seu chamado e iam ser batizados, outros não. Quem são aqueles que não são batizados? São os egos que estão por aí nesse mundo. Muitos de nós que não estão nem aí, e a gente fica numa fieira de reencarnação que lembra o Sansara budista, quase como uma roda, que não leva a nada, vai e volta, hora em cima, hora embaixo, hora em cima, hora embaixo,
sucessão de vidas, sem nada de autoconhecimento, como alguém está colocando ali, porque a gente se deixa levar pelas condições, a gente pensa que tem livre-arbítrio e não tem. Esse ego que não despertou, que está jogado como folha seca, não é o ego de João. O ego de João é o ego que entende que a gente está aqui nesse mundo, e o mergulho dentro desse mundo significa um mergulho também dentro de nós mesmos, para que a gente comece a despertar, faça a precursão. E aí ele diz, depois desse ego meu vem o outro aspecto do ego na figura de quem? De Jesus de Nazaré. Este vai batizar com fogo. Mas olha que bonito, esse ego de Jesus de Nazaré, que é o ego num ponto acima da lei kármica, esse ego de Jesus de Nazaré vai mostrar a sua humildade absoluta, ao chegar no Jordão e chegar e se entregar ao batismo de João. Olha que bonito isso. Se a gente entende o código profundo dessa história e vê que aquele ser que habita dentro de nós, e agora estou falando em código de novo, mas que estava naquele momento se expressando através da figura excelsa de Jesus de Nazaré. Esse ser chega e, ao mergulhar dentro do batismo, é que ele se entrega, porque João fala assim, quem sou eu para te batizar? Né? E ele diz assim, faça isso. É importante que você me batize, porque senão os dois não se unem. É preciso que nós estamos encarnados, eu estendo um pouco, inclusive, a encarnação aos planos superiores, aos planos espirituais mais próximos da Terra, onde impera o ego ainda, e muito, mesmo em colônias espirituais mais felizes do que as que a gente vive, as situações que a gente vive aqui no mundo, ainda sob a lei kármica. Esse ego divino vem ao outro quando o outro começa a fazer o seu movimento. João mergulha e procura fazer com que as pessoas retornem, arrependei-vos, chuvu, retornem à sua natureza verdadeira, venha o Cristo, se batiza e a partir daí, porque senão não teria, se a gente não entendesse que Cristo fala além da lei do karma, não teria sentido uma grande parte das suas palavras e das suas ações. Porque se a gente entende o karma como algo férreo, não tem sentido perdão. Vejam bem o que eu estou falando. No sentido efetivo, teria um sentido simbólico, teria um sentido figurado, mas não seria efetivo o perdoar. E o perdão é fruto de um movimento consciencial, de um movimento energético, de um movimento que nos leva, se nós soubermos fazer, unir o perdão ao amor, unir o amor à humildade, unir essas três coisas, as estruturas poderosas da alma, que estão ocultas dentro de nós, entulhadas pelos processos kármicos. Esse movimento bem feito, realizado com simplicidade, porque está ali, se vocês olharem os evangelhos, está lá. Antes de você orar, de você pedir qualquer coisa ao Pai, Ele vai te dar tudo. Reconcilia-te com o teu irmão, peça perdão a todas as estruturas que ficaram acumuladas dentro, estão acumuladas dentro de você, e essas estruturas acumuladas dentro de você estão vivas, porque o karma e a lei do karma, enquanto estiver funcionando, vai mantê-las vivas. Elas podem ser apagadas por esse movimento sincero de reconciliação, de perdão, ainda que não seja pessoalmente. Depois você vai ao altar, e ali você vai, em oração, em meditação, se encontrar com a sua natureza divina. Esse processo não teria valor nenhum se nós tivéssemos a lei kármica como ela é entendida hoje. Jesus abre espaço e ele vai dizer isso a Nicodemos, depois no Evangelho de João. Eu não vim aqui para falar, porque João pergunta, como é que eu posso me salvar? Ele fala, é preciso nascer de novo, Jesus responde. E aí Nicodemos faz uma pergunta tola, como nascer de novo? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe de novo? E Jesus deve ter rido nessa hora. Nicodemos, você é mestre em Israel, tem essa dúvida ainda? É claro que é preciso nascer de novo, da água e do Espírito. Vejam bem que a água a gente comparou aqui com um elemento do corpo físico, ou seja, Jesus está referendando a reencarnação ali, né? É preciso renascer da água.
Ainda é preciso retornar a esse mundo, mas feliz daquele que retorna e agrega ao nascimento ou ao renascimento na água, agrega o renascimento espiritual, porque Jesus faz uma poesia linda ali nesse momento. Tantas vezes eu já falei isso, né? Mas é importante que a gente, e eu também, entendamos e apliquemos esse processo a nós, a nossas vidas, para que nos libertemos com mais facilidade, para que as coisas se mostrem como elas são, simples. Porque Jesus fala isso, bem-aventurados os simples, se o seu olho é simples, se aquele que entende a coisa com a simplicidade, esse vê o reino. E nós precisamos enxergar o poder desse reino com simplicidade, aplicando na nossa vida, saindo do campo do julgamento, saindo do campo das ações que refletem o nosso ego, a nossa língua, atacando, porque é tudo energia, é tudo informação. O que acontece quando Jesus diz a ele que é preciso renascer da água e do Espírito? É preciso nascer do corpo. Como é que se renasce do Espírito? Ele diz, o renascido do Espírito. Esse é o batismo com fogo, esse é que me interessa. Fogo é luz, fogo é consciência, né? Fogo é representado pela Kundalini, nas tradições orientais, que ascende pela medula e vai ao campo do nosso trono de consciência conectado ao coração, unindo o cérebro, o coração e todo o corpo. E quando se renasce do Espírito, aí está o ponto que eu quero ressaltar, onde mostra que a lei de ação e reação, como a gente entende, a cada causa corresponde um efeito sob uma visão linear, causa e efeito. Não é isso. Ou a melhor, é isso agora, mas pode não ser isso para nós. Jesus diz a Nicodemos, o renascido do Espírito é como a brisa, que ninguém sabe de onde vai, nem para onde vem. Essa poesia é profunda, porque o que é eu não sei de onde vai, para onde vem? Eu deixo de ter uma ligação com a ação e reação. O que Krishna diz a Arjuna no Bhagavad Gita? Você se libera das reações causadas pelas suas ações. Mas isso só acontece quando a consciência está liberada. E a consciência só está liberada quando a gente entra profundamente na nossa verdadeira natureza. Portanto, o poder e a função absurda da meditação, da oração, para que a gente entenda quem nós somos, para que a gente não se deixe mais enganar pelas estruturas do ego. E que, ao mesmo tempo, isto acontecendo nos dê acesso a estruturas de poder. A estruturas de poder que fazem com que nós percebamos a unidade do processo inteiro, né? Onde não há mais separação em um determinado nível, onde nós e o outro somos um. Não só nos evangelhos, mas também já antes, na tradição anterior a ele, Jesus ressalta isto, né? Amarás ao teu próximo como a si mesmo. Ele diz a mesma coisa que o sábio Léo disse, nisto resume-se a sabedoria da Torá. Quando a gente ama e entende que eu e o próximo, em um campo determinado, somos um só, esse processo se dissolve e não temos mais eu e o outro, nós temos uma unidade que se expressa em múltiplas facetas, mas jamais eu conseguirei, na verdade, me separar desse processo amplo, porque eu estarei envolvido nele, queira ou não, estou envolvido nele, queira ou não. Agora, posso estar envolvido karmicamente, que reflete, é uma lei aplicada ao ego que escolheu viver na ilusão, ou posso estar sob uma lei muito mais ampla, muito mais profunda, que reflete o ego que despertou a sua consciência. Portanto, João é o ego que começa a despertar, Jesus é o ego que entra num caminho, os dois unidos, abre-se dentro da criatura a consciência crística, ou a consciência divina, ou a consciência messiânica. Isto é o despertar para caminhos maiores. E ninguém pense que esta realização é definitiva. Para nós, assim, nesse exato momento, nesse nosso campo de visão mas ao momento em que nós temos certeza, quando o conceito de infinito não nos abandona, que o processo vai ser sempre
um crescer constante, mas que paradoxalmente deve ser acompanhado de uma humildade que faz com que o ego não cresça de forma desordenada, mas sim se acople ao seu parente. João, o ego que começa a querer despertar, que devemos ser nós, deve se ligar ao ego que foi esperado pelo Cristo, batizá-lo e deixar, como ele mesmo disse, agora importa que ele cresça e que eu diminua. De modo que ao crescer a visão de ego que está em Jesus, nós entendamos o eu divino que vive nele, o Messias. E esta divindade que vive no Cristo é a mesma divindade que vive em nós. Então, o que nós podemos fazer na nossa vida é construir o nosso próprio caminho, porque nós não vivemos, infelizmente, não somos, temos um livre-arbítrio de uma forma muito condicionada, porque a maioria dos processos nossos vivem desse acúmulo de reações que vem de muito longe. Na semana que vem, eu vou parar por aqui, eu quero falar um pouco de conceitos, inclusive científicos, com muito cuidado, né? Porque hoje se abusa da mecânica quântica, por exemplo, que já deixou há muito tempo conceitos que são usados dentro das tradições espirituais como categóricos definitivos, como, por exemplo, a teoria das supercordas, que hoje já é questionada. E muita gente usa essa teoria para poder explicar os universos, o mundo, como se fosse algo assim que já não tem mais questão. Não existe isso na ciência. A ciência e em tudo na vida é aprendizado permanente. Então, com muito cuidado, usando alguns conceitos científicos, eu quero trazer para vocês a forma como essa estrutura férrea do karma se expressa no nosso corpo, nos nossos inconscientes, e como nós podemos fazer praticamente o trabalho de nos libertarmos disso. Vamos fazer a nossa concentração, que é uma das formas, né? Mas existem modos de nós conduzirmos o nosso dia a dia, porque não é só nos encontrarmos uma vez por semana, em qualquer lugar aqui, ou num templo, ou numa reunião. É o dia a dia, é o minuto a minuto. Como disse o próprio mestre, o nosso grande mestre, né? Jesus de Nazaré, a cada dia deve sustentar o seu trabalho, porque cada dia é uma unidade que tem um potencial infinito. Num dia se podem romper barreiras de tempo, eu não estou exagerando, de milênios, desde que a nossa consciência faça os caminhos, né? Então, nós temos que ter essa humildade de entender a progressão, ter essa humildade que não somos donos nem somos nada, e aí sim somos tudo, mas é preciso entendermos o que é ser nada para sermos tudo. Então vamos agora aproveitar esses momentos para pedir aos nossos amigos espirituais que aqui estão. Sempre é feito um grande trabalho. Nós estamos entrando em meses agora, nos calendários luno-solares, que são meses que expressam estruturas do nosso ego, né? O mês de Câncer, o mês de Leão, são 2 meses em que são poderosíssimos para que nós mergulhemos e depois expandamos as estruturas do nosso ego de forma harmônica. Para no mês de Virgem, né? A virgindade é a limpeza e a natureza pura, e nós todos encontrarmos nós essa pureza e podermos avançar mais um ciclo de caminhada na nossa estrela, né? E do nosso planeta, nesse contexto, nesse conjunto universal cada vez mais surpreendente e que nos maravilha mais e mais. Entendermos com humildade a grandeza da vida e o poder que nós temos dentro de nós. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos estar em profunda gratidão. E essa é a hora que os nossos amigos se valem para trazer para nós, para os nossos amados, e através de nós, para todos aqueles que precisam, para o mundo inteiro, para que toda essa injustiça, toda essa dor, essa violência, que ainda expressa a natureza do ego humano, né? Distorcendo a própria ideia da consciência divina, criando deuses particulares que respondem às visões estruturadas do ego,
de cada um não é assim, que nós possamos abrir a nossa consciência nesse momento, respirar mais uma vez. E expirar confiantes que esses amigos jamais nos abandonam e que os nossos corações estejam pulsando num círculo luminoso que começa a girar e essa rotação nos leva à consciência, sentindo que o corpo físico se transforma também num veículo e essa energia que vem da Mãe Terra pelos nossos pés e que vem do Pai Céu pelo alto das nossas cabeças se funde nesse templo sagrado que é o nosso coração, onde o amor que nós podemos expressar é a sua manifestação mais bela, com humildade, com paz. Essa é uma paz muito diferente daquilo que nós imaginamos. Por isso Cristo disse: eu dou a minha paz, a paz da consciência crística. Vamos respirar nesse momento, intensificar a nossa devoção, a nossa gratidão, e que essa luz, gerada agora nesse momento, possa atingir a todos aqueles que sofrem, todos aqueles que necessitam, onde estejam. Não se dá para descrever o sofrimento nesse planeta, mas nós nesse momento podemos dirigir a nossa consciência, essa é a palavra, que é orar, meditar e vibrar, pulsar nesse amor profundo, para que tudo em nós espelhe nossos atos, nossas palavras, por menores que sejam expressão da divindade que vai, como em João, através do batismo, do mergulho que estamos nessa vida, encontrando o Cristo, encontrando a natureza crística dentro de nós. Que essa luz se manifeste onde seja necessário, levada por esses amigos que estão ao nosso lado, e que venha também sobre os nossos amados, sobre os nossos filhos, filhas, nossos companheiros e companheiras, nossos pais e mães, mães e pais, todos aqueles a quem amamos, a todos aqueles que caminham conosco nas nossas jornadas, nas nossas buscas. Que essa luz de cura também se manifeste onde seja necessário curar, transformar, ressurgir, reviver. Que essa luz poderosa realize o seu trabalho e que a fé, que é o motor que nos leva à certeza, cada vez se consolide mais dentro de nós. E que por fim nós mesmos possamos receber. Que todas as nossas células físicas vibrem nesse momento com essa luz, vinda pelas mãos desses amigos. Que em cada um de nós, aonde seja necessário, vibre a força dessa paz e dessa cura, se manifeste, se realize, se materialize, se assim podemos dizer, apesar da matéria ser apenas um aspecto da energia sublime, do fluido cósmico, como diziam os espíritos Allan Kardec. As palavras, elas não importam de modo nenhum essa realidade. E assim que a realidade é vivida, aí elas passam a importar, porque podem ser veículos vivos dessa força. Vamos inspirar essa luz que os amigos trazem a nós, em profunda gratidão. Vamos emitir essa luz mais uma vez a todo o universo, a todos aqueles que precisam, a todos os nossos amados. A alegria nos tome, a energia sublime, a esperança que é a semente de que sabemos que vai acontecer, porque assim é. E a paz mais uma vez, com a gratidão, para que possamos encerrar esse nosso encontro, mergulhados nelas. Paz e gratidão, alegria e vida. Amém e amém.
luz infinita, Pai e Mãe divinos, anjos e arcanjos, senhores do karma, santos irmãos, eu apresento meu ser por inteiro. Venho pedir ao único poder que de todos os corpos e de todas as vidas, incluindo a atual, eu seja curado de todo dano e todo mal. Seja eu livre, seja eu liberto, e a todos meus irmãos, por suas santas mãos, quebrem-se as correntes de cada coração. Já chegou a hora da libertação. Seja eu livre, seja eu liberto, seja eu livre, seja eu liberto. Livre, liberto, livre, liberto. Luz infinita, Pai e Mãe divinos, anjos e arcanjos, senhores do karma, santos irmãos, eu apresento o meu ser por inteiro. Venho pedir ao único poder que de todos os corpos e de todas as vidas, incluindo a atual, eu seja curado de todo dano e todo mal. Seja eu livre, seja eu liberto, e a todos meus irmãos, por suas santas mãos, quebrem-se as correntes de cada coração. Já chegou a hora da libertação. Seja eu livre, seja eu liberto, seja eu livre, seja eu liberto. Livre, liberto, livre, liberto. Seja eu livre, seja eu liberto, seja eu livre, seja eu liberto. Livre, liberto.